tema agora será cultura organizacional na escola, de quem é a responsabilidade. Esse tema vai ser conduzido por Guilherme Sintra. Ele é formado em economia pela PUC Rio, atuou como professor e diretor de escola e hoje atua como diretor de estratégia da Next, área de novos negócios da Eleva Educação. Vem pra cá, Guilherme, bom ter você com a gente, cara. Ô, como é que você tá, Jones? Tudo bem? Beleza. Bom falar com Bem-vindo, você. bem-vindo à jornada Edu Online, hein? Vamos juntos. Obrigado demais. Vamos Deixo lá, você, pessoal. deixo você então com a nossa audiência e até já. Até daqui a pouco. Então, pessoal, tudo bem? Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. O convite do Jones é sempre muito bem-vindo, né? E aí, o Jones falou um pouco sobre a questão da cultura organizacional e eu vou falar, aprofundar um pouco, né, no momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vivendo uma transição cultural cada vez mais é necessária e promovida ainda mais por conta do momento de pandemia, que realmente reforça a necessidade da gente saber lidar com tempos incertos. E muitas vezes o que acontece, que é um pouco do que eu estou falando, é pelo esse medo do incerto, a gente dá uma centralizada no processo e isso dificulta. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar como líder é para onde que eu estou liderando. Então, acho que é muito curioso, às vezes a gente se depara com a operação de uma escola e é uma coisa super complexa, né? Quantidade de gente, eu brinco às vezes que escola nada mais é do que um quatro paredes cheio de gente. Agora, isso é complexo em si. Seres humanos interagindo gera um nível de complexidade operacional, de complexidade de relacionamentos que toma e consome muito nosso tempo. E por a gente acabar focando muito, né, em conseguir garantir que essa operação funcione, a gente às vezes para de se perguntar, olha, para onde é que eu estou exatamente indo? Né? Então, uma coisa fundamental que o líder deve ser capaz de fazer é olhar para o caminho, né, para onde a gente está seguindo e conseguir levar as pessoas a entenderem essa rota que a gente está seguindo, levar as pessoas a entenderem quais são os elementos fundantes desse caminho, dessa trajetória, para conseguir levar cada um de nós a conseguir dar o passo a passo. Então, cada um da comunidade escolar para dar esse passo a passo nessa estrada complexa que é uma gestão de uma organização cheia de seres humanos convivendo. O problema é que a estrada não é com aquela carinha bonita, né? A estrada ela tem muita névoa. E aí, essa coisa da névoa, ela está cada vez mais presente, né? Tem pessoas, por exemplo, que já estão voltando, né, para um retorno a uma escola presencial, outros ainda não. A gente tem o novo ensino médio chegando forte, a BNCC, a gente tem aí uma continuidade. Ano que vem, né, o ensino híbrido é uma realidade e vai continuar sendo. A gente não sabe como é que isso vai ser de fato. A gente pode ter um retorno, que depois a gente tem que voltar para o ensino à distância. Então, o ensino híbrido é fundamental. O próprio ensino à distância em 2022, então, assim, olha quanta coisa acontecendo, fora o que já vinha acontecendo. Assim, já é uma realidade que a forma como a escola funciona, todo mundo fala, né? A forma como a escola funciona tem que mudar, não sei o que lá, o difícil é exatamente executar, entender para onde que isso está indo. Então, quando a gente olha para essas incertezas, uma coisa que a gente acaba fazendo é se apegar muito à forma como a gente sempre fez as coisas. O medo dessa incerteza prende a gente a estruturas que são inadequadas para o momento. E essas estruturas, elas podem ser muito deletérias para o nosso processo. Vou contar uma parábolazinha, que é uma história real, na verdade, mas que ela ilustra um pouco da dificuldade que é quando a gente pensa, né, na incerteza e como a gente tenta se apegar e se afeiçoar aos nossos modelos atuais para evitar que isso aconteça. Essa ponte que eu botei a foto aí é uma ponte real. Vocês estão vendo que ela parece ter pouca utilidade, né? Ela não está levando de lugar nenhum para lugar nenhum. Tem um rio passando ali no final, enfim. De onde é que ela veio, né? Por que essa ponte funciona assim? Ela fica numa região em Honduras que passa continuamente por furacões, terremotos, então muitos desastres naturais. E por conta disso, o governo de Honduras, né, pegou e falou: vou contratar uma série de engenheiros japoneses que estão acostumados a lidar com esse tipo de realidade para construir uma ponte que não vai cair. E é muito fundamental porque essa ponte leva entre dois povoados, duas cidades, na verdade, e que quando essa ponte cai, destrói, quando essa estrada fica debilitada, você perde a possibilidade de passar por esse rio, você perde a possibilidade de fato, levar de um lugar a outro. Foi feita, então, uma ponte super reforçada, super, né, inquebrável. Porém, o que aconteceu? Veio uma grande torrente, né, seguida de um furacão. E isso fez com que não só as estradas no entorno fossem destruídas completamente, como isso levou ao rio mudar de curso.
Então, essa foto que a gente está vendo aqui é porque, efetivamente, essa ponte passa a levar de um lugar para o outro a partir do momento em que 7 mil pessoas morrem nesse processo, as estradas são destruídas, o rio muda de curso, mas as estruturas estão todas lá. Então, isso é uma parábola, uma analogia com a forma como a gente, às vezes, pensa em estruturar os fundamentos das nossas escolas. Elas precisam estar fixas, elas precisam estar funcionando, né, de uma forma muito estável. A gente sente isso por conta dessa incerteza, porque a gente quer liderar num processo que a gente entende que é complexo, e isso nos prende, né, em estruturas, em pontes, porque os caminhos são muito diversos. Mas é compreensível isso. É compreensível que a gente queira construir pontes, né, fortes. Para quem já lidou com escola, assim, eu já, por exemplo, já dei aula usando tecnologia. Então, você planeja lá a sua aula, são 50 minutos, e aí cai a internet. Né? Aí, um aluno específico, o aparelho que ele tem, não se conecta na internet. Aí você perdeu 10 a 15 minutos da sua aula, você tinha planejado 50, mesmo que você tenha uma gordura de 5 minutos, acabou o seu planejamento. Então, isso deixa a gente muito ansioso no processo. Quando a gente é gestor escolar e começa a ver e falar, mas a escola da esquina, ela está indo para esse caminho, só que eu não sei se eu tenho que ir, porque quando você olha para tudo isso acontecendo, é compreensível que a gente queira se prender nas estruturas, é muito arriscado a gente mudar. Quando você é um responsável, né, por exemplo, você fala, olha, a minha educação funcionou. Assim, eu estou aqui, né? Na média a gente acha que as coisas estão funcionando bem, então a educação funcionou. Cara, e você está me propondo fazer um modelo de educação completamente diferente, que eu não conheço, eu não entendo, né? Então você está propondo eu mudar completamente isso. Eu estou investindo no meu filho, eu até entendo que a escola tem que mudar, mas meu filho e minha filha, se eu fizer exatamente a mesma coisa, vai funcionar, vai ser que nem o papai, vai ser que nem a mamãe. Só que o mundo está mudando. Mas qual é o risco e o retorno de você fazer essa mudança? Você não consegue mencionar o retorno disso em curto prazo, porque a educação é um processo complexo que demora. Então a gente constrói essas pontes muito fortes, porque a gente entende, então, assim, se eu pelo menos me mantiver do jeito que é, no mínimo a gente vai ter mais ou menos um paradigma que já tinha. O problema é que não é real. O problema é que se o mundo está mudando rápido, se manter com estruturas, né, onde as estradas que levavam a gente funcionavam de uma forma, o rio corria de uma forma, e agora isso tudo está rompido, faz com que os caminhos que a gente encontrava não funcionem mais. A gente precisa, então, entender que sim, nós temos que mudar. A gente fez uma pesquisa agora, e foi até interessante, porque a gente entendeu nessa pesquisa, que quando a gente conversa com os nossos professores, eles estão muito mais propensos a mudar. Na Eleva, a gente tem mais de 4 mil professores, e a gente fez uma pesquisa em que quase 800 professores responderam. E desses quase 800 professores, 84% falaram que estão vendo muito mais troca entre eles, e 75% falaram que isso está mudando profundamente a forma como eles estão dando aula durante esse processo. Ou seja, as pessoas estão conversando mais. Né? Só que a gente tem que entender que essa conversa ela tem que permanecer depois dessa pandemia. Por que isso é verdade? Tá? Porque a gente precisa continuamente se adaptar. Né? O Darwin já falava. Darwin nunca falou, às vezes a gente fala errado, Darwin nunca falou que a sobrevivência é do mais forte. Ele sempre falou que a sobrevivência é do mais adaptável. Então, nós, como gestores escolares, precisamos garantir a sobrevivência da nossa comunidade, no sentido de que ela tem que ser conduzida para um processo que faça sentido. A gente tem que conseguir fazer isso. E aí, quando a gente olha, a gente tem vários agentes da escola, né? A gente tem os responsáveis, a gente tem os alunos, a gente tem os próprios gestores, a gente tem os professores. E todos esses têm visões de mundo, têm formas de lidar, têm riscos sendo calculados, têm retornos sendo calculados. E eu estou falando, né, do retorno sobre o nosso investimento de tempo e até de dinheiro em se educar. E quando a gente olha para isso, é muito deletério para o processo se a gente se aliena da realidade e tenta ir para um lugar que não faz o menor sentido e sem comunicar nada com ninguém. Então, peguei um pouco da literatura das startups, tá? Como é que elas funcionam, enfim, e trouxe para o contexto educacional. Então, as startups, elas trabalham muito com esse processo, e esse é um processo que qualquer um de nós pode trabalhar, que são esses ciclos de aprendizagem, né? Que é o que se chama de construir, medir e aprender. Então, dentro da visão de construir, medir e aprender, que está aqui, se você começa, né, com alguma coisa nova, você vai fazer algum tipo de processo de planning, depois eu vou dar uns exemplos práticos, mas você constrói um novo processo de atendimento, por exemplo, você faz uma primeira versão simples. Aí você mede os resultados disso, será que eu tenho menos alunos evadindo, os resultados da escola melhoram, e você aprende a partir disso para reconstruir e fazer uma nova etapa. E isso, você tem um caminho A, você tem uma visão de onde você quer levar a sua comunidade escolar, e você tem que conduzir daqui até aqui com ciclos contínuos de interação e aprendizagem. Qual é o ponto?
Em todos esses ciclos, você tem que comunicar o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Então, aquela pergunta lá atrás que eu falei, né? O líder tem que saber para onde ele está conduzindo, por que liderar, para que liderar, ela é fundamental em todos os processos. Ela é fundamental para que em todos os momentos você esteja se questionando e, a partir desse questionamento, você aborde as ansiedades da sua comunidade escolar, construa conhecimento e aprendizado com ela, como comunidade, e, portanto, ajude a liderar o processo que leva você a chegar a uma nova forma de educar ou a um novo conceito pedagógico ou ao que você vê como uma necessidade do futuro. E a troca é fundamental. O líder não sabe isso sozinho. O líder, né, a gente viu aquela imagem da névoa, ele está tateando ali. E tatear, nesse ponto, significa que ele tem que o tempo todo estar conversando, construindo, medindo e aprendendo junto à comunidade e conduzindo nesse processo. Ele precisa ser protagonista. É o medo de errar que leva a gente a errar. A gente vai falar um pouco mais disso. Quando você fala desse líder, quem é esse líder, né? E aí tem um estudo muito interessante da Harvard Business Review, né? Que é uma revista super importante que fala sobre liderança de forma ampla, na qual eles pegam e fizeram um estudo na Inglaterra com 200 escolas e eles enxergam que as lideranças de escola mesmo, elas têm alguns tipos diferentes, tá? E aí eles mapearam 5 tipos de liderança escolar. E essas são escolas privadas. Então, a gente tem aí uma questão de retorno, né, de financeiro. Então, você tem lá a receita, você tem lá os seus custos, né, sua margem lá do seu negócio, e você tem o pedagógico. Então, simplificando muito, né, essas contas, uma escola privada precisa sobreviver, por isso ela tem que equacionar toda essa questão. E aí eles encontraram 5 tipos de líder escolar. O primeiro tipo que eles falam é o que eles chamam de cirurgião. O cirurgião é um cara que foca no primeiro, ele fala assim, eu vou focar totalmente em resultados acadêmicos. Então, é muito comum a gente ver isso até quando a gente fala de escola preparatória, falar, eu vou focar só nisso. O problema é disso. Você foca só nos resultados acadêmicos, você deixa de investir na sua base de alunos, e aí ou você vai ficar pegando alunos bons lá na frente e não construindo os resultados dos seus alunos ao longo do tempo, né? E isso faz com que, eventualmente, se um líder desse sai da escola, não é perene o resultado que ele gera. Eventualmente, a escola pode sofrer. Por quê? Porque os resultados acadêmicos acabam. Vamos dizer agora, com as mudanças que estão acontecendo, o Enem vai mudar, novo ensino médio. Se esse cara está focado no resultado de curto prazo acadêmico, ele não está olhando para frente, entendendo como é que essa coisa vai mudar lá na frente, né? Então, o cirurgião ele tem essa questão problemática relativa a um excesso de foco nos resultados acadêmicos. O soldado, né, que eles chamam, é aquele cara que vem e fala assim, rentabilidade, eu vou pegar, vou cortar custo, vou só focar em garantir uma linha lá de baixo muito positiva, né? O que acontece é que, quando você sai cortando custo, você pode estar cortando custo do lugar errado. Você pode estar cortando custo de recursos que são fundamentais para que, de fato, existam os resultados acadêmicos, para, de fato, você tenha uma perenidade da qualidade do que você está oferecendo. Então, você só olhar para seus resultados finais e cortar custo, não vai funcionar. Aí você tem um contador, né? O que o contador faz? Cara, eu vou gerar uma receita nova, vou focar em fazer marketing, vou focar em trazer novos alunos, vou gerar novas receitas com escolinha, enfim, ele vai olhar para tudo isso. Só que, de novo, ele não está focando no pedagógico. O que acontece, então? Você começa a perder o foco no que é fundamental e muito essencial para a sua escola. Então, você, beleza, vai ter uma receita maior, mas qual a perenidade disso quando os resultados não vierem? Quando os alunos não se sentirem, de fato, agraciados com a sua atenção e com bons relacionamentos dentro da escola? Você tem o filósofo, né? Então, o filósofo, em geral, tem muito foco no modelo pedagógico. Então, vai olhar para o modelo pedagógico como fundamento, vai ter boas discussões, vai repensar completamente. O problema disso não necessariamente as boas conversas que você gera pedagógicas, e normalmente o que eles falam aqui, esse filósofo, né, ele é um gestor que gera conversas super interessantes, os professores adoram, mas não necessariamente se muda efetivamente como a escola está funcionando. Porque às vezes a conversa não vira prática. Então, por não conseguir gerar e ter um foco específico no professor sem envolver o resto da comunidade escolar, ele não consegue levar a comunidade escolar a um novo paradigma, né? Então, no mundo que está se adaptando, por mais que você repense o modelo pedagógico, você pode estar abdicando de comunicar isso para todos os seus agentes, como eu falei no último slide, e levar a sua escola a um novo paradigma. Finalmente, você tem o que eles falam, né, o que eles mostram, que são os líderes escolares que têm sucesso de mais longo prazo. Que, em geral, o que eles criticam é que não são os vistos como os melhores gestores, porque eles não geram necessariamente resultados de curto prazo. O que eles geram são resultados de longo prazo
perenes que levam a escola a viver melhor, né, de forma geral. Então, esses são chamados arquitetos. E o que é a primeira coisa que o arquiteto faz? Construir relacionamento. E construir relacionamento junto à comunidade e trazer ela para perto. E a comunidade, de novo, como eu mostrei anteriormente, professor, gestor escolar, aluno. Quando você tem isso tudo funcionando em conjunto, uma visão holística e sistêmica, você trouxe a comunidade para perto, você consegue fazer esse ciclo de aprendizagem, né, como a gente mostrou, conversando com as pessoas ao longo desse processo todo, porque você arquitetou uma nova visão de escola que faz com que você seja flexível. A sua ponte, então, ela se adapta a todas as lógicas, porque está todo mundo trabalhando junto nesse aspecto. E aí o financeiro vai ser uma consequência positiva do seu foco na gestão da comunidade escolar, com foco em relacionamentos. Você vai sim repensar o modelo pedagógico, você vai sim repensar, mas tudo na sua devida ordem, com a escola trabalhando em conjunto, entendendo uns aos outros. Isso é fundamental da gente entender e ter na cabeça. Tá? Como é que você faz isso na prática? Tá? Então, o seu primeiro aspecto, a gente sempre tem que entender que para qualquer mudança acontecer, você tem que ter um tripé. Que tripé é isso? É um tripé de mentalidade, de tecnologia e de processos. Se uma dessas três partes não funcionar bem, cai o tripé e você não consegue efetivamente gerar mudança. Então, eu vou dar alguns exemplos de como é que eu atuei com essa mentalidade, né? Com essa visão, né, desse tripé, com essa visão da gestão de comunidade, na prática, em escolas que eu já participei. Então, um exemplo prático é esse aqui. Eu trabalhei numa escola que, na época, a gente tinha aí 1.000 alunos, tá? E eu tinha 10 pessoas na coordenação. E eu fiquei muito chocado quando eu entrei na escola, porque a coordenação ela tinha uma parede enorme e os alunos eles tinham que entrar por trás de uma porta para falar. E as pessoas não olhavam para os alunos. Então, era uma comunidade escolar com 1.000 alunos que ninguém, nos coordenadores não conheciam, as pessoas da coordenação. Eu tinha 10 pessoas trabalhando nessa coordenação, entre assistentes, coordenadores e tal. Quando eu cheguei lá e eu vi aquilo, a primeira coisa que a gente fez, quebrou a parede. Então, isso já passa uma visão, uma mentalidade, tipo, cara, as coisas estão mudando. Então, é uma coisa um pouco agressiva, né? Mas é super importante para passar uma mensagem. E a segunda coisa que eu falei para eles foi, pessoal, olha só, vocês vão atender 1.000 alunos em um mês e meio. Eles vão falar, assim, por que eu vou fazer isso? Tem muita coisa para fazer, muita burocracia, não dá para atender. Não, vocês vão atender. Eu vou falar para vocês por que vocês vão atender. Vamos dizer, né, que quantos de vocês, a gente tem 10, quantos dos alunos, essas 10 pessoas que estão aqui, conseguem interagir conosco por pelo menos 10 minutos na semana? O pessoal fala, 80, o outro, não, no máximo 20, não chega a 80. Beleza, vamos dizer que seja 80. Aí fui lá, escrevi no quadro 80 sobre 1.000, porque 0, fala lá, coisa de professor de matemática, 8%. Minha pergunta foi, cadê os outros 92%? E aí eles falaram, estão invisíveis. Quando me responderam isso, eu falei, então eles entenderam a mensagem. Então tá, então em um mês e meio a gente vai entender esses caras. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma planilha, então desenhei uma planilhazinha simples, que foi o meu protótipo de tecnologia. Né? Qualquer um de nós consegue fazer isso. É super importante entender que não é uma coisa de outro mundo. Na época eu não tocava um time de tecnologia. Então a gente fez o protótipo em uma planilha Excel. E aí o que a gente fez depois foi botar as pessoas para atenderem. Né? Então o processo eram formulários que alimentavam uma planilha de Excel e a partir disso a gente conseguia entender melhor a comunidade escolar. O que aconteceu na prática? Primeiro, a gente conseguiu aprender muito sobre a escola. A gente entendeu, por exemplo, que nossos alunos deixavam de gostar de matemática do segundo ano do fundamental para o terceiro. Então, lembra do construir, medir, aprender? A gente mediu, viu isso e começou a reforçar a forma como a gente estudava álgebra, variáveis, do segundo ano do fundamental 1 para o terceiro, porque era essa abstração que começa a ter no segundo para o terceiro ano que fazia com que os nossos alunos passassem a gostar de matemática. Isso foi o que a gente descobriu. E a outra coisa que a gente começou a ver foi que alguns alunos tinham histórias muito importantes que a gente estava perdendo. Um exemplo, o Pedro. Pedro era um aluno que na época tinha 11 anos, e quando a gente perguntava para eles qual sonho que você tem para esse ano, né, qual é o seu objetivo, ele respondeu sobreviver. E aquilo, obviamente, preocupou muita gente. A gente chamou a família, conversou com o aluno e viu que aquilo era necessário para o nosso convívio do dia a dia. A gente precisava repensar a forma como a gente estava lidando com os alunos. Isso mudou não só a forma como os nossos coordenadores se comportavam, como os alunos passaram a entender que a coordenação se preocupava com eles, passaram a frequentar mais a coordenação, conversar mais, passou a poder antecipar problemas. Isso, obviamente, né, repercute nas famílias e você consegue levar para a visão que nós queremos ter uma escola mais humana. A humanidade dos relacionamentos da escola vai levar a gente para uma visão de personalização efetiva e envolver os professores nesse processo
para que a gente possa construir. Então, é a visão de arquitetar o processo todo, com uma visão de longo prazo e comunicando para os agentes escolares. E foram várias pequenas mudanças de processo que foram construindo uma escola mais humana e, inclusive, isso gerou benefícios até financeiros. Então, efetivamente, depois, o que acontece é que a gente aumentou em mais de 40% a margem. Então, assim, o foco não foi cortar custo, o foco não foi um foco de topo de receita, foi um foco de comunidade, que eventualmente gera os benefícios. Isso é fundamental entender. A outra coisa, isso aqui até um slide que eu peguei uma apresentação, por isso ele está assim, eu quis trazer exatamente por ser um slide que mostra que eu estava usando isso em outra escola. E isso veio depois que eu fui tocar uma rede de escolas, que tinham aí 6.500 alunos, eram 17 escolas, e eu comecei a perceber que os meus gestores dessas escolas, eles tendiam a falar, isso é uma coisa super comum na escola, não, esse responsável é muito chato, né? E aí eu comecei a falar, cara, vocês não podem falar que o cara é chato. Porque na hora que o pai ou a mãe vem na escola e você fala que ele é chato, você para de escutar ele. Você bota ele numa caixinha. Isso não é positivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos repensar. E aí eu comecei a treinar eles pensando no que se chama de gestão de comunidade. Né? Gestão de comunidade é você ser proativo na condução dos relacionamentos que existem dentro de uma comunidade qualquer, no caso, uma comunidade escolar. E aí eu quebrei em dois elementos. O que eu chamo de razoabilidade e o que eu chamo de participação. Então, a razoabilidade é que as demandas da família em geral fazem sentido e elas têm empatia para te escutar quando não fazem. Né? E você consegue ter um bom diálogo e conversar com eles. A participação é, de fato, a família estar presente na escola, seja na porta da escola, vindo buscar a família, seja interagindo com a gente, seja no grupo do WhatsApp, né? A gente sabe que é uma coisa que existe e é complexa, qualquer forma dessa. E aí eu quebrei em quadrantes. Quando você quebra em quadrante, você tem lá no topo, né? Você tem a razoabilidade, uma família parceira, ela é razoável e participativa. Então, é aquela família que vem sempre na tua escola, que quer falar com você, que te escuta, te defende no grupo do WhatsApp, te defende nas reuniões. Né? Aí você tem lá o ativismo negativo, que é uma família que não é razoável e participa muito. Então, é aquela família que vem na reunião de pais para fazer um motim ali, para juntar as pessoas contra você, enfim, aquela complexidade que a gente entende. Você tem o que eu chamo de insatisfações intermitentes, né? Então, são responsáveis que muitas vezes você tenta chamar eles para a escola, ele não vem de modo algum, e aí, eventualmente, quando ele vem é porque lá o aluno está quase repetindo, e ele vem muito insatisfeito, vem te cobrar, mas ele nunca participou de fato da família, então ele não é razoável e não é participativo. E você tem os seguidores, que são muito razoáveis, mas eles não participam muito. Né? E o que é fundamental entender a maior parte das famílias não vai estar nunca nesses quadrantes aqui de participação alta, porque são famílias que não têm tempo, tem uma série de questões que dificultam eles estarem sempre participando. Então, na média, esses quadrantes de alta participação são menores. Né? Mas a razoabilidade é mais flexível. Então, nós temos que fazer duas coisas, né, como gestores. Isso aqui, essas caixas, não são... Primeiro que são um espectro, né? Depois que não são fixas. Nós, como gestores escolares, temos que sempre ser razoáveis. Nós, conduzindo como líderes a razoabilidade nas relações, permitimos que as pessoas interajam de uma forma razoável. E nós temos que criar instâncias de participação dentro da escola. Então, o que a gente fez? Né? Empoderou os nossos gestores para falar assim, você tem poder sobre isso, você vai construir isso, vamos construir primeiras instâncias. A gente criou um processo chamado Café com a Direção, no qual a gente chamava até 10 famílias e fazia conversas com elas. Eram menos famílias mesmo para poder ter uma troca mais rica. Isso aumentou a participação das famílias e a gente treinou os diretores a como é que eles lidam, por exemplo, quando chega uma família que é um ativista negativo, como é que você garante que você tenha sempre um contraponto de uma família parceira, como é que você gerencia esses fluxos para, por exemplo, lidar com a ferramenta mais complexa de uma escola, que é o grupo WhatsApp. Como é que você faz para isso acontecer? Como é que você traz todo mundo para a Agenda Edu, né, para a gente conseguir ter um fluxo gerenciado muito melhor? Então, esse tipo de coisa é fundamental na gestão de uma escola. Tá? Para a gente conseguir chegar a tudo isso, a gente precisa de uma arma fundamental para lidar com essa incerteza e montar uma comunidade escolar adaptável. E eu entendo sempre uma comunidade escolar como um grande time. Isso envolve não só nós que somos gestores, mas também a própria comunidade, né? Os alunos, os professores e tal. Então, o que faz um time perfeito? Né? E aí, a Google, né, que é uma super referência em gestão de pessoas, ela fez esse estudo chamado Projeto Aristóteles. E aí, eles pegaram 2 anos de estudo, são 180 times, 37 mil funcionários, e eles mediram quais são os times mais efetivos. A primeira coisa que eles descobriram é um time efetivo é um time que tem segurança psicológica. O que é segurança psicológica? As pessoas sabem que podem contar uns com os outros. Eles entenderam que times que, por exemplo, que as pessoas têm um tempo razoavelmente parelho
de conversa, um time onde as pessoas, como líder, dá espaço para a voz dos outros, é um time que consegue garantir uma confiança entre as partes, que leva a confiar o suficiente para o que eu, como líder, proponho é aceito, né? Ou se não for aceito, existe uma conversa razoável, como eu falei, para a gente evoluir. E o que é necessário para isso? A vulnerabilidade. E isso é um aspecto fundamental, porque na escola, pelo medo do incerto, e por ser uma série de pessoas conduzindo ali, nós diretores, nós gestores escolares, muitas vezes olhamos para isso e nos fechamos nas nossas salas, tentamos, né, evitar que as coisas saiam de controle, evitamos instâncias de participação, quando na verdade quando você se expõe e você mostra as dificuldades da escola, mas mostra que você está agindo proativamente para melhorar aquilo, essa vulnerabilidade traz as pessoas para perto. E faz com que você consiga conduzir, de fato, e liderar o processo de mudança da cultura da escola com toda a comunidade escolar. Então, assim, o que a gente quer criar no final, para a gente ir terminando aqui? Para a gente poder bater um papo, né, Jorge? A gente quer criar um ambiente seguro na escola para você e seu time poderem formar uma comunidade interdependente. E esse tema é interessante, né? Porque a gente está acostumado a falar muito de dependência e independência, a gente quase nunca fala de interdependência. Esse frameworkzinho aqui, né, ele vem de um livro chamado Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, e aí ele fala um pouco do time também. E nesse elemento, muitas vezes, o que a gente faz como gestor escolar é que nós, por medo, né, a gente centraliza, e a centralização é a garantia do erro. Então, se a gente torna as pessoas muito dependentes umas das outras, você vai conseguir fazer o quê? Você vai tirar o poder das pessoas de tomarem decisões, você vai botar tudo nas suas costas, escola é muito complexo e você não consegue agir, as pessoas do seu time não agem, elas não se sentem parte do processo, e muito menos a comunidade escolar, porque ela não vai ser ouvida, não vai ser levada em consideração para evoluir a escola como um todo. Então, há alguns hábitos que nós temos que ter como gestores. A gente ser proativo, então a gente conseguir, de fato, olhar para os problemas e antecipá-los. Então, por exemplo, o uso de dados é fundamental para isso. Essas ações práticas, de tipo, como é que a gente atende esse aluno antes de dar problema, mensurar a satisfação das famílias. Começar com o objetivo em mente. Então, lembra lá no primeiro slide que eu falei para onde estamos liderando? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe o objetivo, a gente não consegue efetivamente sair da dependência dos outros para ir para um processo de independência. E focar primeiro no mais importante. Então, o que é fundamental? Então, se eu olhasse para aquela escola lá que eu contei, eu podia focar primeiro em, não, vamos cortar todos os custos. Mas o foco foi, vamos construir uma comunidade escolar mais humana e mais próxima. E esse era fundamental, esse processo, e as pessoas entenderam. Com isso, eu consegui dar mais independência para o meu time poder gerenciar e lidar com a comunidade escolar. Ótimo. Conseguimos sair, então, as pessoas começaram a ter uma visão de vitórias particulares, estávamos independentes. O que a gente ainda não era? Interdependente. Então, pensando no ganha-ganha, então, se eu fizer isso aqui e colaborar, eu consigo, de fato, como time, a gente começa a ter uma visão de como é que eu consigo ajudar um ao outro. A gente consegue procurar primeiro compreender e depois ser compreendido. Lembra do que eu falei da razoabilidade? Então, primeiro eu vou entender o outro, para depois eu ser compreendido. E, finalmente, a gente conseguir criar sinergias entre as nossas ações. Isso leva à interdependência. E nós, como gestores, temos que ser capazes de transicionar da dependência para a interdependência. Que é o quê? É quando a gente não é nem independente, nem dependente, e a gente não tem retrabalho, e, portanto, o nosso time consegue, junto, construir algo entendendo que nós somos um ecossistema. E não só o time, como a comunidade escolar entende e se coloca como alguém razoável. Então, eu sei que eu preciso do outro responsável, eu preciso desse professor estar bem, eu preciso desse gestor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar, a gente vai pensar, se escutar. E aí você vai para o hábito 7, finalmente, que é afinar o instrumento. Você ir, efetivamente, sempre melhorando a escola, melhoria contínua do processo. Então, é isso que eu tinha para contar aqui para vocês inicialmente, tá? Meus contatos estão aí. Então, tem o meu LinkedIn, tem o meu e-mail. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. E agora, Jones, acho que é uma hora da gente bater um bate-papo aqui, né? Perfeito, muito bom, show de bola. Cara, eu vou começar esse tempo aqui de papo puxando por uma grande indagação aqui. O que você acha que leva um gestor a não a fixar bastante em si a responsabilidade por dar conta de tantos processos culturais, né? Assim, de centralizar nele? O que você acha que tem a ver aí? Isso é medo? Isso. Eu diria Por que onde são você duas acha coisas, que Jones. passa? Acho que são duas coisas. Eu acho que tem uma coisa de amor, e é curioso falar nisso. Eu acho que quando a gente. Tem uma coisa, sabe, do
do pai ou da mãe muito protetor, né? A gente tem amor, né? Uma pessoa super protetora, ela não está fazendo isso por mal. Você está querendo proteger algo que você quer muito bem. E aí, dentro de uma escola, nós gestores, a gente tem um carinho enorme na média por isso. Então, a gente olha para aquilo e fala, cara, eu quero que tudo dê certo, eu quero que meus alunos sejam felizes, eu quero... E aí você começa a olhar para um contexto extremamente complexo, que dá ansiedade, porque está tudo acontecendo, né? Eu falava para as pessoas falavam para mim assim, a escola não tem rotina. Eu proibi também as pessoas falarem isso, né? Eu falava, cara, a escola tem rotina, porque se todo dia as coisas saem do lugar, é porque a rotina é essa, né? Então a gente tem que entender que o incerto é parte da rotina. E aí, quando você olha para uma coisa que você ama muito, que você quer o bem, e que tem muita incerteza envolvida, você quer proteger as pessoas da incerteza. Você quer proteger sua comunidade escolar da incerteza. E o problema disso é que daí você centraliza. Então, acho que vem do lugar desse amor com a incerteza, que é inerente ao processo educacional, que faz com que você botar todas as suas costas e carregar esse peso de levar a comunidade escolar sozinho. Né? Então, se você não olha para o carinho e ressignifica esse carinho para ser um processo pedagógico formativo da comunidade, você tem uma dificuldade. Né? Uma frase que eu falo que é seja pedagógico sobre suas mudanças. A gente não tem que ser pedagógico só na sala de aula, a gente tem que ser pedagógico na escola inteira, principalmente se você quer liderar para uma mudança. Massa. Legal demais isso. Porque é como se a escola precisa ser escola para todo mundo. Então, acho que todo mundo precisa aprender dentro de uma escola, né? E às vezes a gente tem uma vertente nessa onda de colocar tanto o aluno no centro que passa batido pela ideia de ter uma equipe que se desenvolve, uma equipe que aprende, famílias que precisam também aprender com esse processo, né, e viver essa ideia de comunidade escolar muito mais ampla, né, integrados dentro da cultura, porque de uma forma ou de outra o desenvolvimento dos alunos passam pela riqueza cultural dessa minha organização, né, a riqueza dessa cultura organizacional. Então, eu acho que aí tem um desafio muito grande, que não é pensar linearmente, né? Adorei o lance que você trouxe dos tipos, né? Lá o arquiteto, o cirurgião, porque deixa claro o quanto que realmente o gestor ele precisa atuar nessas diversas frentes, mas ele não precisa ser o cara habilidoso para tudo. Nem nesse sentido ele precisa abrir, né? E precisa encarar essa situação aí que eu chamei inicialmente de medo, e eu achei massa que você disse, é amor. Acho que é tanta paixão e amor, né? Pelo negócio, pelo propósito ali, que o cara tem medo de que alguém bote a mão e bote tudo a perder, né? Exatamente. Isso leva a gente ter, às vezes, muito problema até com transição de liderança em escola. Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo. A gente, na Eleva, tem muitas escolas e sempre quando tem uma transição, a gente toma muito cuidado, porque a gente sabe de todo o carinho que é envolvido naquele processo. E, assim, se você não tem um processo no qual a sua comunidade escolar ela inteira entende o propósito, você pode ter um problema. Você tem noção, Jones? Na escola, nessa escola que eu falei, né, que eu falei dos 1.000 alunos e tal, uma coisa que eu fazia, pensando em transições futuras, era treinar toda semana meus secretários, todo o pessoal que trabalhava em secretaria, os atendentes. Então, assim, como é que a gente fazia esse treinamento, tá? Eu olhava em volta e falava assim, olha, literalmente eu fechava a secretaria por 1 hora toda sexta-feira. Falava, ó, esse horário a gente botava um aviso, não vai ter atendimento na secretaria. Então as famílias entenderam que isso era relevante. Elas gostavam porque o atendimento era melhor depois. E a gente pegava um problema que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, a gente tem um problema na secretaria que é que os telefones não estão sendo atendidos. A gente tem muita gente que liga e reclama que ninguém atende o telefone. Como é que a gente resolve isso? Uma pessoa da secretaria apresentava para os outros o problema e discutia, né, de forma ali socrática, vamos dizer assim, como a gente podia discutir isso. E às vezes a gente não tem a confiança no nosso time para entender que eles são capazes de resolver os problemas por si mesmos. Eu, como líder, apresentava às vezes, né, e eu era parte de um grupo. Então, as pessoas, assim, eu apresentava, depois apresentava outro, eram 10 pessoas apresentando semana a semana. Eu era parte do time. E aquilo faz com que você mude o processo. E olha só, a gente fala de metodologia ativa, né? Então, a gente fala disso na educação, na sala de aula. Por que não falar isso com o nosso time? Por que não a gente fazer um atendimento na secretaria, junto às pessoas, e aí depois fazer um feedback? Por que não a gente trabalhar esse conceito junto? Porque a gente vai precisar dessas pessoas sendo gestoras e líderes e crescendo dentro do seu aspecto, crescendo na sua escola.
para que a gente tenha uma comunidade escolar perene, que se adapte, que seja inteligente, que goste do que faz, que seja apaixonado. E que esse amor que a gente tem, ele realmente seja transposto para a comunidade inteira. Muito bom. A ideia, então, é trazer todo mundo para a roda, cara, né? Trazer todo mundo para pensar o negócio. E isso não desempodera, se é que eu posso usar essa palavra, o líder, o diretor, o mantenedor, né? A mantenedora da escola. E esse pensamento de quanto mais ele empodera as outras pessoas, mais a cultura da organização se fortalece, né? Então é um movimento meio difícil, né? De entrar na cabeça, talvez, de algumas pessoas. Tem um desapego, né, Jones? Eu acho que é um negócio que é É, difícil para pegar. Então, é, eu acho que o gestor ele entende quanto que ele tem mais poder ao fazer isso quando ele se vê em cada um dos funcionários. Então, quando ele se vê no contato que aquela pessoa tem com o aluno, quando ele se vê nos pequenos toques que você vai vendo na escola. Então, vou te dar sim. outro exemplo desses treinamentos. Tinha um treinamento que eu fiz com o pessoal da secretaria também, porque a secretaria é linha de frente, né? Então, eu era muito preocupado Sim. deles estarem tranquilos ali, porque é muito difícil. E eu fiz um treinamento sobre como lidar com o estresse. Né? Uau. Eu sou uma pessoa ansiosa e estressada, então, assim, não aqui porque eu estou aqui conversando com o João, não faço, né? Eu estou lá na linha de frente, porque eu um pai irritado, com a mãe irritada. Então, e eu fiz esse treinamento, e aí, entre outras coisas, eu expliquei para eles de onde vinha o estresse, do ponto de vista de neurociência e tal, e como você Aham. podia usar a respiração, como é que você podia usar uma série de elementos para se acalmar. Né? Eu gosto de meditar, enfim, então eu literalmente conversei com eles sobre meditação e trouxe esse aspecto para ele. Um belo dia, Aham. lá na minha sala, né, enfim, com os coordenadores conversando, me deu Sintra, você tem que vir correndo para cá, porque deu um problema aqui na coordenação, tem um responsável muito chateado, então vem correndo. Aí eu desci. Tinha um menino chamado Júnior, que devia ter uns 19 anos que trabalhava na secretaria, e nessa comunidade escolar, era uma comunidade escolar que tinha muitos filhos de militar, e o pessoal meio durão, assim, né? E, ao mesmo tempo, muitos deles, eles entendem que se você tem uma alta patente, ele vai te respeitar mais do que você não tem. Isso em alguns casos, não falando de todos. Mas o que aconteceu ali foi isso. Então, ele estava super agressivo com esse secretário, um problema de boleto, uma coisa assim. Super agressivo com o secretário, até o momento em que eu cheguei e falei, olha, senhor, vou te atender e tal. Aí ele ficou tranquilo, foi lá, conversei com ele, resolvi a questão. Eu falei exatamente o que o menino tinha falado, mas foi eu que falei, bom, resolveu. Voltou para casa. Quando eu volto para a secretaria, tá esse menino assim. Aí eu deixei passar um tempo. Júnior, você está bem, cara? Está passando mal? Porque eu... Ele falou, não, sim, eu estou respirando. Você pediu para eu respirar. Então, eu me acalmei, eu parei, pedi para o pessoal seguir os atendimentos e eu parei para respirar um pouco aqui para poder fazer um processo melhor. Então, aquilo foi quando eu vi o pequeno toque que eu tinha deixado. E aí que você começa a se enxergar nos outros. E isso é Uhum. poder. Né? Isso, para mim, é poder. E isso vem de dar para os outros a chance de, olha, tudo bem, ele me chamou, mas por que ele me chamou? Porque um dia eu cheguei para eles e falei, olha, se você tiver um problema, me usa, mas você vai me contar o que você estava falando e me usa como símbolo. Mas quem está tomando a Uhum. decisão de me ligar é você. Sim. Pessoas têm essa visão, mais que você é incapaz de resolver o problema. Então, isso é muito importante, esse empoderamento e essa segurança psicológica, como eu falei, né? Que o Google lá descobriu da relevância também. Que massa, cara. Você contou história, eu me lembrei aqui de uma outra situação da minha temporada de diretor de escola também, né? Uma das coisas que eu percebi logo que comecei a atuar nessa escola, como sentando nessa cadeira, era o quanto que as coisas estavam fragmentadas, muito departamentalizadas. E para você tentar construir qualquer coisa, desde a pensar um evento, né, onde todo mundo pudesse se envolver, ou até mesmo planejar, né, o plano de ação da escola para o ano seguinte e tal, era, nossa, tudo muito. As pessoas mal tinham tempo de agenda para se reunir, para pensar o futuro e tal. Mas, cara, tem alguma coisa aqui que não tá certo, velho. Assim, e aí fui trazendo, criando novas agendas e tal. Chegou uma hora que eu disse: não é suficiente só ter agendas compartilhadas, não. Nós vamos ter que compartilhar sala. Cara, cada um tinha seu gabinete, né? Coordenador do segmento tal, uma sala. Coordenador do segmento tal, outra sala. O diretor disso, uma sala. Rapaz, quebramos tudo, transformamos numa sala só. Ô Sintra, coloquei um mesão, velho, assim, mesão da esperança no meio da sala.
tinham 8 pessoas trabalhando nessa mesma sala, tudo ao redor desse mesão, estilo coworking, e agora diz, agora nós vamos pensar essa escola junto. Agora nós vamos fazer esse cotidiano acontecer junto. Negócio de quebrar a parede funciona, né, cara? Velho, tu não tem nossa, pode perguntar a qualquer uma das pessoas que continuam aí na jornada educacional dessa experiência que a gente viveu juntos ali. Sabe aquela burocracia do pedagógico solicitar uma coisa para o financeiro pagar, e aí vem em volta e-mail, vem em volta ligação, vem em volta reunião, e a coisa não se resolvia direito, porque o financeiro não entendia, o pedagógico dizia que o financeiro nunca pagava nada para eles, que não sei o quê. Velho, se resolveu, porque estava todo mundo pensando e debatendo os temas a todo tempo ali na sala. E se alinhando ao propósito também, né? Porque às vezes a gente pega o financeiro e isola ele da realidade, da vivência. Isso. E Ele alguém não que se tá. vê, não vem Porque não é importante. parte, né? Porque assim, aí fica aquela onda, os donos da escola são o pedagógico e o administrativo trabalha para eles. Então, assim, Sim, sim, sim. e você que está nos ouvindo agora aí, talvez está achando uma loucura esses causos, né, que a gente está contando aqui, mas, gente, é possível. Não sei se você precisa quebrar as paredes aí na sua escola, mas você precisa fazer alguma coisa para botar todo mundo na mesma página. E esse negócio é nosso, a cultura organizacional desta escola é nossa. É a liderança que tem que, né, e não pode ficar centrado na mão de um ou dois, mas precisa estar nessa roda, né, colaborativa. Massa. Cara, muito bom, velho. Muitos insights interessantes. Sintra, eu imagino que algumas pessoas estejam aí querendo continuar essa conversa. Como faz para continuar essa conversa com você? Deixa eu botar aqui o slide de novo com o meu contato. Massa. E vou passar aqui. Quanto mais eu trabalho com tecnologia, mais difícil fica. Deixa eu aqui. Aí, Oi? só você mandar para Tá vendo mim. aí? Isso, Então, aí. assim, o jeito. Assim, é difícil copiar e colar aqui o LinkedIn, né? Mas o LinkedIn funciona bem. Então, se mandar guilherme.sintra, eu também compartilho bastante coisa no meu LinkedIn sobre trabalho, sobre lives que eu faço, enfim. Então, podem seguir lá. Outra coisa também manda e-mail para mim. Então, meu e-mail está aí à disposição. É super, super interessante, super importante para mim escutar, ter feedback também do que eu falei aqui. Eu realmente gosto muito da troca, é uma coisa que eu sempre fiz como gestor. E hoje em dia eu estou um pouquinho mais afastado da escola, às vezes eu sinto falta, mas são essas trocas que fazem a gente entender o propósito que a gente está fazendo, aprender, se manter adaptável, como a gente, né, como eu estava falando ao longo dessa conversa aqui, e essa adaptabilidade ela vem das trocas. Então, por favor, entrem em contato, vai ser um prazer enorme conversar com vocês. E o que vocês precisarem, vamos aí, Jones. Maravilha. Cara, muito obrigado. Obrigado pela generosa conversa e interação que tivemos aqui. Até um próximo momento, viu? Até a próxima, Valeu. cara. Abraço grande. Tchau, tchau. É isso aí, gente. A jornada continua. Esse foi mais um conteúdo da trilha Colaborar durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas, uma nova trilha com conteúdos diversos. Conheça nosso blog jornadaedu.com.br. Lá você pode encontrar conteúdos diversos relacionados a você, gestor, assim como também a atuação dos professores e família e a relação da escola com a família. Você também pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, e se deseja conhecer mais sobre a gente, acesse o site agendaedu.com e conheça mais da nossa solução. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até a próxima palestra.